Continuando nosso curso de História do Brasil. Olha, ó, primeiro reinado, fundamental para a gente conhecer essa história. E turma, tem muita coisa interessante. Vamos dividir essa aula em 2 vídeos, com certeza, para não ficar tão cansativo, tá? Então, ó, vem comigo, eu vou pro ladinho aqui, de vez em quando eu vou sair da tela, tu aproveita e tira o print, tá? Beleza? Então, ó, o segundo reinado, ele está dentro do século XIX, 1822 a 1831. Lembra que o século XIX é o século das ideias liberais, das ideias socialistas, das ideias nacionalistas e também das ideias racistas, ok? Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai ter impacto dentro do nosso primeiro reinado. Outra coisa, antecedentes. Lá na Europa, nós já estamos desde o início desse século XIX, se bem que 1822 não deixa de ser o início, né? Nós temos a Revolução do Porto, nós tivemos um monte de revoluções, tá? Nós temos a Revolução de 30 na França, burguesa, a de 48, extremamente popular, chamada de Primavera dos Povos, e tudo isso vai trazer influências, como já cobrou a UEMA, dentro do primeiro reinado, perfeito? Lembrando também que na última aula nós conversamos que quem promoveu a independência do Brasil foi a elite nacional pressionando Dom Pedro. Essa elite nacional era a aristocracia rural, que chamamos de burguesia rural, já que não existia burguesia no Brasil, perfeito? Ora, essa aristocracia, ela apresenta uma postura o quê? Liberal, porque ela quer o quê? Liberdade. Porém, como eu disse, liberal ao seu modo, liberal até certo ponto. Será que com a escravidão eles vão ser liberais? Só que não, certo? Nem tocaram na questão da escravidão. Então, tudo isso aí são antecedentes que a gente precisa lembrar para poder falar do primeiro reinado. Então, vem comigo, ó. Características gerais. Independência elitista. Quem vai estar à frente da nossa independência é a aristocracia rural. Ok? A aristocracia rural. Quem fez o abaixo-assinado com mais ou menos 30 mil assinaturas não foi o povo, foi a elite que soube que as cortes queriam recolonizar o Brasil. Depois, lá da Revolução Liberal de 1820, Revolução do Porto, essa mesmo, lembrou agora, né? Pois é, então eles pressionam Dom Pedro, vem o dia do fico, nós vimos tudo isso aí já nas nossas aulas anteriores. E aí Dom Pedro fica e começa a filtrar as decisões de Portugal, com cumpra-se, até chegar ao ponto de explodir na independência no 7 de setembro de 22. Então, ó, independência elitista, povo não participa, feita por um português. Quem foi esse português? Dom Pedro, agora primeiro, porque ele vai ser coroado imperador. Dom Pedro I, que antes era príncipe regente. Elvis, e se não fosse Dom Pedro? Olha, Dom Pedro, pessoal, claro que ele não vai ser um rei ao nível do seu filho, que era Dom Pedro II, vai ser preparado para ser rei, poliglota, respeitado, muito respeitado fora do Brasil. Dom Pedro I era explosivo, era impulsivo, brigava, pouco conversava com as questões políticas. Então Dom Pedro tinha esse perfil sim. Porém, ele foi muito importante, ele tem seus méritos. Se não fosse Dom Pedro I, quem faria a independência do Brasil? Pensa aí. Hã? Turma, se não fosse Dom Pedro I, que era entendido e conhecido como representante da família real em todo o Brasil, nós teríamos vários líderes, como na América Espanhola. Eis a questão. E aí nós teríamos vários Brasis. Deu para entender? Então Dom Pedro, até certo ponto, é claro, ele vai contribuir para a unificação do Brasil. E ele vai fazer com que isso aconteça. Legal? Não esquece. Tudo bem, eu sei. Mais tarde nós vamos ter movimentos de secessão. Mas inicialmente, a figura de Dom Pedro dá uma coesão a esse território. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Sem presença popular. Claro que nós tivemos aqui a contribuição da Inglaterra com capitais. Claro, a Inglaterra, não esqueçam.
A Inglaterra ela tinha interesse das independências nas Américas. Por quê? O processo de revolução industrial, quanto mais colônias independentes, mais mercados novos eles têm, porque os pactos coloniais são quebrados, ok? A Inglaterra não vai participar diretamente, mas Dom Pedro vai precisar de capitais, e eu vou te dizer daqui a pouco, para não dar spoiler logo, para que ele precisou desses capitais. Continuando aqui, ó, vamos lá. Economia agrária, voltada para exportação. É claro que isso aqui nós estamos falando do café, principalmente, sobretudo, não exclusivamente, plantation, tá? E aí sim, as guerras contra a independência. As guerras que Dom Pedro teve que fazer. Elvis, eu não conheço essas guerras. Até onde eu sei, Portugal não impediu a independência do Brasil. Portugal não tinha como bater frente. Não tinha mesmo. Mas dentro do nosso Brasil, nós tínhamos muitos portugueses. A elite portuguesa estava aqui e muitos deles estavam no poder. Por exemplo, Maranhão, onde nós estamos, São Luís, tinha uma elite que governava, certo? Olha aqui comigo, ó. Nós temos Maranhão, nós temos Piauí, nós temos Pará, Cisplatina, Bahia. Dentro desses territórios, existia uma elite portuguesa que não queria abrir mão de forma alguma dos seus privilégios econômicos e dos seus cargos públicos. Entenderam? E isso vai levar às guerras de independência. Para quem bem lembra, no Enem agora veio falando de quem? De Maria Quitéria. Tanto Maria Quitéria que eu falei nesse ano, conversando sobre Maria Quitéria, o protagonismo feminino. Porque Maria Quitéria, na Bahia, ela vai lutar, né, ao lado das tropas de Dom Pedro pela independência disfarçada de homem. Depois ela é descoberta, né? O seu comandante não permite que ela saia. Maria Quitéria vai formar um agrupamento, né, um comando só de mulheres, perfeito? E muito antes da Segunda Guerra Mundial, que é quando realmente as mulheres vão ser aceitas dentro das Forças Armadas no Brasil. Legal? Perfeito? Então Maria Quitéria tem até estátua para ela na Bahia, porque ela participou do movimento de adesão da Bahia à Independência. Vamos lá. Continuando. Olha aqui, ó. Para tudo isso, Dom Pedro precisa de capitais. E aí é que entra a Inglaterra, emprestando esses capitais. Na América Espanhola, a Inglaterra teve uma participação mais incisiva. Na América Portuguesa, Brasil, empréstimo de capitais e não atrapalhando o processo. Muita ajuda quem não atrapalha, beleza? Olha aqui, ó. Governo, milícias, mercenários. Porque não existia exército, tá, pessoal? Olha, ó, Lord Cocker, tá? John Grenfell. Esses aqui são que estrangeiros que Dom Pedro pagou, mercenários, por sinal, para poder liderar as tropas. Para quem não sabe, ó, Lord Cocker, quando veio impor a independência ao Maranhão, perfeito, pessoal? Que foi uma guerra aqui sangrenta. Lord Cocker chegou pelo mar, não fez praticamente nada. A independência do Maranhão, a adesão do Maranhão à independência, tá? Que até é feriado aqui municipal, nós temos, estadual, perdão, nós temos o quê? Por sertão. Tudo foi por sertão. Lord Cocker só chegou aqui no Porto de São Luís e deu ordem para a junta de governo sair e ele colocou quem ele quis no lugar para poder iniciar o processo. Aí é que começa o conflito entre a elite local chamada Guerra dos Três Bs, tá? Que não interessa a nossa história do Brasil, mas para que vocês conheçam um pouquinho da história do Maranhão, beleza? Legal? Então Lord Cocker ainda saqueou São Luís. Ele, além de receber por Dom Pedro, ainda saqueou a cidade inteira, tá? Perfeito? Tá? Fica a dica aí, ó. Legal. Continuando. Vamos lá. A Assembleia Constituinte, ela teve que existir porque sem Assembleia Constituinte não tem Constituição. E essa Assembleia Constituinte, ela vai ser formada pela maioria de brasileiros. Claro que ela tinha português. Olha, ó, Partido Português, Partido Brasileiro. O Partido Português, pessoal, claro que alguns brasileiros estavam ali envolvidos, mas hegemonicamente nós temos, claro, os portugueses. No Partido Brasileiro, nós temos hegemonicamente brasileiro. E o Partido Brasileiro, detalhe, ele é dividido em dois, como eu vou te mostrar aí na imagem, perfeito? O Partido Brasileiro, ele tinha uma ala mais conservadora, que inicialmente não queria nem independência, queria manter-se como o Reino Unido. José Bonifácio é que liderava essa ala, perfeito?
outra mais radical que já quer a separação, e dentro dessa ala, né, mais liberal, vamos dizer assim, existe uma ala mais radical que queria república e abolição. Essa ala é muito pequena, ela é ainda muito fraca e só vai ter força lá no final do século XIX, quando o Brasil surge o Partido Republicano, já com Dom Pedro II, legal? Então, o Partido Brasileiro é dividido em duas alas e a gente vai conversar sobre ele com calma. Perfeito. Política interna, o que está acontecendo? Projeto constitucional da mandioca, isso aqui é até interessante, tá? Por que da mandioca? A elite local brasileira, sobretudo, ela vivia da agricultura, não unicamente, tá certo? Então, o que eles estabeleceram nesse projeto constitucional? Por que projeto? Porque não chegou a ser aprovado, Dom Pedro não aceita, tá? Era censitário, tá? Tira os portugueses. Por que tira os portugueses? Dá poder aos legislativos. Por quê? Eles não querem que Dom Pedro tivesse força. É um projeto liberal. Dom Pedro não pode ser absolutista. Por que tira os portugueses? Porque eles não querem os portugueses no poder. Isso vai trazer problema. Aí, Constituição da Mandioca. Porque para votar, tinha que ser rico. Para votar, tinha que ter renda comprovada vinda da terra, vinda da agricultura. Ah, eu tenho uma fazenda de plantação de cana, de algodão ou de café. Tudo bem, não tem problema. Ela vai ser medida como se fossem alqueires de mandioca, entendeu agora? É só uma unidade de medida. É de onde vem sua riqueza. Sua riqueza provém da agricultura, então você pode votar. Sua riqueza não provém da agricultura, então você não pode votar nem ser votado. Isso exclui a grande maioria, claro, não a totalidade, dos portugueses. Outra coisa, ela era liberal, estabelecia que Dom Pedro não poderia tomar nenhuma decisão se o legislativo, ou seja, a Assembleia, que vai virar parlamento, aprovasse. E é claro que Dom Pedro não aceita isso aqui, pessoal, ok? Olha, ó. E então, em 12/11/23, a noite da agonia. Dom Pedro não aceita, rasga essa Constituição, esse projeto, e manda prender os líderes. Ainda expulsa os irmãos Andrada, o qual ele era amigo. Depois eles voltam às boas. Mas expulsa os irmãos Andrada. Esse ato vai gerar muita insatisfação. Olha aqui, ó. A Constituição de 24, essa Constituição é que Dom Pedro chama os juristas para criarem. Ela cria o quarto poder, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Para quem nunca entendeu, o executivo é o grande administrador, o legislativo cria leis, o judiciário julga, claro, e o moderador manda nos outros. Então Dom Pedro, ao mesmo tempo, é executivo e é moderador. Então ele é absolutista. Vamos para a Europa? O que está acontecendo na Europa? Lembra? A tentativa de retorno do absolutismo, hein? França, Revolução de 1830, Revolução de 48. Dom Pedro, tá? Ele está inspirado, pessoal, nas revoluções liberais que estão acontecendo desde 1820, dentro da Europa e durante o século inteiro. Na verdade, desde a saída de Napoleão em 15, com o Congresso de Viena, que o absolutismo está se reestruturando. Então, Dom Pedro ele quer ser absolutista aos moldes dos reis europeus, porém a nossa aristocracia ela está sendo liberal aos moldes da burguesia europeia. Perfeito? Então, o Brasil é um espelho político da Europa. Olha para cá, ó. Quarto poder, voto censitário. Agora, esse censitário aqui não é só para quem tem a renda vindo da agricultura. Legal? Controle sobre a igreja, beneplácito e padroado. Beneplácito, eu digo que é ok. Só é instituído aqui no Brasil as determinações da Igreja Católica que Dom Pedro aceita. Ele é que manda na Igreja Católica brasileira. Perfeito? Mais tarde, isso vai gerar problemas com Dom Pedro II com a questão religiosa. Tá? Padroado, ele que mantém a igreja, ele que paga o soldo dos padres. Tá? Ele que indica os bispos, ele tem controle sobre toda a igreja e a igreja ela se sente extremamente incomodada com essa situação. Como eu disse, mais tarde vai explodir lá na questão religiosa com Dom Pedro II. Continuando. Confederação do Equador é uma consequência disso aqui, pessoal, ó, da carta outorgada, como a gente viu, tá? A carta outorgada de 24 e a noite da agonia que nós falamos,
elas vão redundar em insatisfações regionais. Claro, Pernambuco, para quem não sabe, sempre foi o foco dessas insatisfações. Pernambuco para o Brasil é como se fosse a França para a Europa. E aqui nós temos Cipriano Barata, nós temos Frei Caneca, liderando o movimento liberal, como está aqui, o movimento republicano, federalista, tá? De ideais que estava dentro de um contexto de crise do algodão, do açúcar, e para piorar, ainda vem o rei que quer ser absolutista, impondo o presidente de província. Esse é o estopim. Eles não aceitam, explode em uma revolta de secessão, de separação. Então, dentro do Brasil, já independente, Dom Pedro tem que lutar contra mais esse movimento. Não somente contra as guerras de independência, tá? Não somente contra as guerras contra a independência, corrigindo, tá? Mas também contra a Confederação do Equador, que se tivesse dado certo, teria tirado um pedação ali do nosso Brasil, que seria o Nordeste, e eu não sei que país se formaria, tá bom? Então, ó, imposição da carta outorgada leva essa revolta, fechamento da Assembleia, noite da agonia, e aqui as características. Beleza? Legal? Então não esquece. Os ideais, por que aconteceu, a repressão de Dom Pedro, e tudo isso vai levar ao desgaste gradual da imagem de Dom Pedro I. Ok, pessoal? E esse desgaste gradual vai levar aos choques com a nossa elite local. Interessante. A mesma elite que pediu para Dom Pedro ficar, diga ao povo que fico, é a elite que vai pressionar para a saída de Dom Pedro, porque ele se mostra um rei absolutista aos moldes da Europa, o qual essa aristocracia não aceita. Ela quer divisão de poderes, ela quer governar também. Legal? Fica a dica, a gente continua no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu! E aí galera, beleza? Professor Everjon, ó, voltamos para o nosso segundo momento sobre primeiro reinado. Agora, ó, Confederação do Equador, vamos fazer uma retomada. Foi aqui que a gente parou, tá? Olha, Confederação do Equador é 24. Coincidência? Em 1824 nós tivemos ali a carta outorgada. Claro que não é coincidência. Nós vimos que um dos fatores que levou a Confederação do Equador foi justamente a insatisfação com o autoritarismo de Dom Pedro, tá? Ele fechar a Assembleia, olha, ó, e prender os líderes à noite da agonia e impor uma carta constitucional que não foi votada, não foi algo democrático. Então vamos lá. O que a Confederação do Equador queria? Quais são os ideais, tá? Saindo um pouquinho aqui da tela para vocês, ó. República Federativa, a supremacia do Legislativo sobre o Executivo, que é Dom Pedro, a não existência do moderador, Constituição liberal, rompe com a elite aristocrata ou aristocrática, beleza? Do Brasil. E a gente percebe que é um movimento onde a sua grande hegemonia era de classes médias, ok? Conclusão, então, da Confederação do Equador. Dom Pedro vai reprimir, ele vai reprimir com violência. Claro que, mais uma vez, precisando da ajuda de mercenários, mais uma vez gastando dinheiro e trazendo sérios problemas econômicos para o Brasil, tá? Ó, aqui nós temos o fim da Confederação do Equador, só que isso vai custar muito caro a Dom Pedro. Vamos lá. Dom Pedro já tinha participado dos conflitos para impor a independência, das províncias que não queriam a nossa independência. Dom Pedro vai reprimir a Confederação do Equador. Dom Pedro vai reprimir a independência da Cisplatina, ok? Então tudo isso vai gerar gastos que vai levar o quê? A quebra do Banco do Brasil, agravando ainda mais os atritos entre ele e a aristocracia brasileira, desgastando a imagem política de Dom Pedro, ok? Vamos lá. O reconhecimento da nossa independência, turma, vai ser feito primeiro pelos Estados Unidos. Não esquece, América para os americanos. O século XIX é o século do imperialismo. A Europa está fazendo seu imperialismo sobre as Áfricas, a Ásia e a Oceania. E os Estados Unidos está buscando, após a Guerra de Secessão,
expandiu seu modelo para o resto da América. Então, para ele, é interessante que a América seja independente, beleza? Então, eles reconhecem a independência do Brasil. A Inglaterra reconhece e também Portugal. Claro que todos querem alguma coisa. A Inglaterra, ela vai exigir liberdade de comércio. O que ela quer? A ratificação dos acordos que foram feitos lá na abertura dos portos. Lembra? 1808. Legal? E 1810, Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. Isso, porém, por quê? Porque aqueles acordos foram feitos com Portugal em relação ao Brasil. Agora o Brasil é um país independente, eles têm que ser refeitos. Legal? Beleza? Então, essa é a exigência da Inglaterra. Portugal. Portugal cobrou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, para reconhecer a independência. O Brasil, claro, vai pedir esse dinheiro emprestado para a Inglaterra. Como Portugal devia aos ingleses exatamente essa quantia, esse dinheiro, essa grana, nem saiu da Inglaterra. Então o Brasil já nasceu com uma dívida externa, perfeito? Não só por isso aqui, mas também pelos empréstimos acumulados por Dom Pedro para poder formar as milícias para reprimir todos os movimentos que nós vimos. Continuando aqui, ó. Crise do Império. Desgaste da imagem política de Dom Pedro, e aí são vários fatores, como eu disse para vocês. A crise econômica que já vem na agricultura, do algodão, né? Agricultura do açúcar, os gastos nas guerras que nós citamos, tá? Outro ponto, os tratados vantajosos, acabei de mostrar para vocês os tratados feitos com a Inglaterra, também desagrada a elite local e os comerciantes brasileiros, sobretudo, tá? Sucessão do trono português. Tá? O pai de Dom Pedro, Dom João, faleceu. Dom Pedro é o primogênito. E ele tinha uma filha chamada, Maria da Glória, de 7 anos. Então, Dom Pedro está numa situação complicada. Ele diz, agora ele vai reunificar o Brasil a Portugal, porque ele tinha esse direito. Então, Dom Pedro, para não se indispor com a elite brasileira, ele abre mão do trono para a filha. E deixa o irmão Dom Miguel, tá, como regente. Porém, Dom Miguel traiu Dom Pedro, é aclamado pelas cortes como rei, e aí Dom Pedro não tem saída. Ou ele combate o próprio irmão, ou ele entrega o governo a Dom Miguel e aos descendentes de Dom Miguel. Então, mais uma vez, ele vai tirar dinheiro dos cofres do Banco do Brasil, gerando o quê? Gerando esses gastos que vão falir o Banco do Brasil e desgastando a sua imagem. Questão sucessória do trono português, ok? Outro problema que vai agravar a imagem de Dom Pedro, pessoal, é o assassinato do médico, jornalista italiano radicado no Brasil, Líbero Badaró, assassinado em São Paulo, tá? Em 21 de novembro de 1830. Ele era um grande inimigo político de Dom Pedro, e é claro que logo suspeita-se de Dom Pedro, perfeito? Até dizer que não foi ele, comprovar que na verdade nunca foi comprovado. Vai ter uma grande oposição à imagem do imperador. Tanto é que quando ele viaja a Minas Gerais, ele vai ser pessimamente recebido com faixas de luto e tudo. Ficou vergonhoso. Quando ele retorna para o Rio de Janeiro, isso já em 13/3/31, vai ter um showmício na época, um comício para recebê-lo, tá? E amenizar a situação constrangedora que ele passou. Os brasileiros do Partido Brasileiro vão ocupar o paço e aí vai ter um grande confronto chamado de Noite das Garrafadas, que não foi uma noite, na verdade começa ali e vai levar alguns dias de confrontos locais, acabando o encontro, choque entre brasileiros e portugueses, até abafar tudo. Mas o 13/3/31 é emblemático, porque onde seria feita a aclamação a Dom Pedro pelos portugueses, foi ocupado pelos brasileiros, e aí começou uma briga, tá? Horrível, onde muita gente saiu machucado, que é conhecido historicamente como a Noite das Garrafadas. Para o vestibular, o que isso aqui serve? Vão te perguntar o que é a Noite das Garrafadas? Não. Mas serve para você entender e mostrar a qual ponto chegou a insatisfação da elite aristocrática brasileira com Dom Pedro. Ou seja, não tinha mais clima de governar. Ele cria um Ministério de Brasileiros, que continua criticando ele demite esse ministério e convoca um ministério só de portugueses, chamado Ministério dos Marqueses, ou também chamado Ministério dos Medalhões. Deu para entender? Beleza? Legal? Quando ele demite o Ministério Português e forma
organiza o ministério só de portugueses, ministério dos medalhões ou do marquês, como queiram, isso gera mais revolta. O fato é que, em 7/4 de 31, Dom Pedro abdica, quando as próprias tropas militares voltam contra ele, e aí como não tem ele se manter no poder. Dom Pedro abdica em favor do seu filho, ele foi inteligente, Dom Pedro de Alcântara, de 5 anos, volta para Portugal, poucos anos depois ele chega a falecer. Mas foi a forma que ele encontrou de terminar com esses conflitos e ainda deixar o governo do Brasil dentro da família de Bragança. Entenderam? A gente se encontra na próxima aula. Vamos falar de regência. Elvis John, História em Cena. Beijo no coração, valeu!